A Terra está em perigo. Você sabia que podemos estar vivendo a sexta extinção em massa? Imagine um mundo onde a vida, como a conhecemos, começa a desaparecer. Um processo tão drástico que transforma para sempre a nossa biodiversidade e o equilíbrio da natureza. Isso já aconteceu antes, 5 vezes para ser exato, ao longo da história da Terra. E está acontecendo novamente, agora, diante dos nossos olhos. Mas o que isso realmente significa? O que são extinções em massa e por que elas acontecem? Mais importante ainda, o que podemos fazer para evitar que a Terra passe por mais uma? Neste vídeo, vamos explorar os sinais alarmantes de que estamos entrando na sexta extinção em massa e o impacto profundo que as ações humanas estão causando ao nosso planeta. Prepare-se, porque o futuro da Terra está em jogo. As extinções em massa já moldaram o planeta como o conhecemos. A Terra passou por 5 extinções em massa ao longo de sua longa história. Cada uma dessas extinções mudou drasticamente a composição da vida no planeta, eliminando uma enorme quantidade de espécies, mas também criando novas oportunidades para outras formas de vida florescerem. Ordoviciana, 440 milhões de anos atrás. Considerada uma das maiores extinções da história, eliminou cerca de 85% das espécies marinhas que estavam dominando a Terra naquela época. Devoniana, 360 milhões de anos atrás. Aconteceu em vários estágios, afetando principalmente os oceanos e levando à extinção de muitos grupos de peixes e invertebrados marinhos. Permiana, 250 milhões de anos atrás. Conhecida como a Grande Morte, foi a maior extinção de todas, exterminando cerca de 95% das espécies, principalmente devido a mudanças climáticas extremas e vulcões massivos que liberaram gases tóxicos na atmosfera. Triássica, 200 milhões de anos atrás. Esta extinção abriu caminho para o domínio dos dinossauros, mas causou a extinção de cerca de 50% das espécies, principalmente por conta de mudanças no clima e aumento da atividade vulcânica. Cretáceo-Paleógeno, 80 milhões de anos atrás. Talvez a mais famosa foi responsável pela extinção dos dinossauros. Esse evento, possivelmente causado pela queda de um asteroide, alterou o clima global e abriu espaço para a evolução dos mamíferos. Esses eventos mostram como a vida na Terra já enfrentou grandes desafios. Mas, ao contrário dessas extinções, que ocorreram naturalmente ao longo de milhões de anos, a atual crise está sendo acelerada por uma única espécie: nós. A Terra está em risco, e a culpa é em grande parte das nossas ações. Estamos vivendo uma época em que as taxas de extinção de espécies estão disparando, muito mais rápido do que em qualquer outra época da história da Terra. A grande diferença é que, enquanto as extinções anteriores ocorreram naturalmente ao longo de milhões de anos, a atual ameaça está sendo provocada por um único fator: o ser humano. Desde a Revolução Industrial, há cerca de 200 anos, nossa atividade tem alterado o equilíbrio do planeta. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, a poluição e a agricultura em grande escala estão criando um ambiente em que muitas espécies não conseguem mais sobreviver. O aquecimento global é um dos maiores responsáveis por acelerar esse processo. O aumento da temperatura global tem consequências devastadoras para a biodiversidade, com espécies enfrentando mudanças nos habitats e nos ciclos naturais. Estudos indicam que a atual taxa de extinção pode ser até 100 vezes mais alta do que a taxa natural. Isso significa que muitas espécies estão desaparecendo antes mesmo de serem totalmente compreendidas ou documentadas. Mas o que exatamente está acontecendo para causar essa extinção em massa? A destruição de habitats naturais, como florestas e recifes de corais, força muitas espécies a migrarem para lugares que não oferecem condições ideais de sobrevivência. A poluição do ar, da água e do solo envenena os ecossistemas. A caça ilegal e a captura de espécies para o comércio mundial estão fazendo com que muitos animais enfrentem extinção iminente. A pressão humana sobre os sistemas naturais do planeta é tão intensa que, se não tomarmos ações rápidas,
a Terra poderá se tornar um lugar muito diferente para as futuras gerações. O que são gases de efeito estufa e como eles estão acelerando a crise climática? Desde o início da Revolução Industrial, a humanidade tem liberado uma quantidade crescente de gases de efeito estufa, GE, na atmosfera. Esses gases, como o dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, e óxidos de nitrogênio, NOx, são responsáveis por aprisionar o calor na Terra, criando o efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural que mantém a temperatura da Terra em níveis habitáveis, permitindo que a vida floresça. No entanto, o que estamos fazendo é aumentar a concentração desses gases de forma descontrolada, intensificando o efeito estufa e, consequentemente, aquecendo o planeta de maneira perigosa. Como os gases de efeito estufa alteram o clima? Aquecimento global. O aumento do CO2 na atmosfera está fazendo a temperatura média global subir, com um aumento de 0,6 °C nos últimos 100 anos. Parece pouco, mas esse aumento está alterando drasticamente os padrões climáticos, causando secas mais severas, ondas de calor e tempestades mais intensas. Mudanças nos padrões climáticos. Esse aquecimento está modificando os regimes de precipitação em diversas partes do mundo. Em algumas regiões, há secas extremas, enquanto em outras, a chuva torrencial e inundações são mais frequentes. Acidificação dos oceanos. O aumento do CO2 também está tornando os oceanos mais ácidos, afetando gravemente a vida marinha, como corais e peixes, e prejudicando a cadeia alimentar dos oceanos. Derretimento das calotas polares. O calor extra está derretendo rapidamente as calotas de gelo nos polos, o que leva ao aumento do nível do mar e ao deslocamento de várias espécies para outras regiões. Esse efeito não é um problema isolado. Ele está alterando tudo, desde os ecossistemas naturais até a vida humana, colocando em risco as nossas próprias fontes de água, comida e segurança. Esse é de grande aumento. O que isso realmente significa para a Terra? Embora possa parecer um aumento pequeno, 0,6 de aquecimento global já tem efeitos significativos no nosso planeta. Esse pequeno aumento tem alterado padrões climáticos, afetado ecossistemas e acelerado o processo de extinção de várias espécies. Mas como exatamente isso acontece? 1. O derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar. A temperatura média da Terra está subindo, e as regiões mais afetadas por esse aumento são os polos. O gelo das calotas polares, tanto no Ártico quanto na Antártica, está derretendo a uma velocidade alarmante. Isso não é apenas uma preocupação ambiental, mas uma ameaça direta para as cidades costeiras, que enfrentam o risco de inundações catastróficas. Se o derretimento continuar nesse ritmo, o nível do mar poderia subir até 100 metros, inundando grandes áreas habitadas e forçando milhões de pessoas a migrarem para outras regiões. 2. Perda de biodiversidade. O aquecimento global está forçando muitas espécies a migrar para regiões mais frescas. Algumas não conseguem se adaptar às novas condições e enfrentam o risco de extinção. Os ursos polares, por exemplo, são um dos animais mais simbólicos dessa mudança. Eles dependem do gelo marinho para caçar, mas com o derretimento das calotas, sua habitat natural está desaparecendo rapidamente. O número de espécies marinhas também está caindo devido à acidificação dos oceanos, tornando o ambiente inabitável para muitos organismos marinhos. 3. Eventos climáticos extremos. O aumento da temperatura está tornando os eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos. Ondas de calor, secas, enchentes, furacões e tempestades mais fortes são apenas algumas das consequências desse desequilíbrio. Esses fenômenos afetam tanto a fauna quanto a flora, mas também causam grandes danos à infraestrutura humana, à agricultura e à segurança alimentar. 4. Aumento de incêndios florestais. Com a elevação da temperatura, muitas florestas e ecossistemas secos estão se tornando mais vulneráveis a incêndios florestais, que se espalham rapidamente. A Amazônia, por exemplo, considerada o pulmão do mundo, tem sofrido com queimadas intensas, o que não só contribui para o aumento de CO2 na atmosfera,
mas também destrói um ecossistema vital para a regulação do clima global. Esses efeitos são apenas uma amostra do impacto que o aumento da temperatura está tendo na Terra. Se não tomarmos medidas urgentes, o futuro será marcado por eventos ainda mais catastróficos. O derretimento das calotas polares não é apenas uma questão de perda de gelo, é uma ameaça existencial. As calotas polares da Terra são vitais para o equilíbrio climático global. Elas refletem uma grande quantidade da radiação solar de volta ao espaço, ajudando a manter as temperaturas mais amenas. No entanto, com o aquecimento global, essas vastas áreas de gelo estão derretendo em uma taxa alarmante. 1. O que está causando o derretimento? O aumento das temperaturas médias está acelerando o derretimento tanto no Ártico quanto na Antártica. No Ártico, o gelo marinho, que flutua sobre o oceano, está diminuindo rapidamente. No caso da Antártica, o derretimento das camadas de gelo terrestres, que ficam sobre a terra firme, também está contribuindo para um aumento significativo no nível do mar. O derretimento é impulsionado por uma combinação de fatores, como o aumento da temperatura atmosférica, a mudança nas correntes oceânicas e a diminuição da albedo, a capacidade de refletir a luz solar, devido à diminuição da cobertura de gelo. 2. O impacto do aumento do nível do mar. O aumento do nível do mar é uma das consequências mais visíveis e imediatas desse derretimento. Em muitas áreas costeiras, o risco de inundações aumenta a cada ano. Isso afeta as cidades costeiras e populações vulneráveis, muitas das quais vivem em áreas que estão a apenas alguns metros acima do nível do mar. Estima-se que, se o nível do mar continuar a subir, algumas grandes cidades, como Miami, Nova York e Bangkok, podem ser submersas dentro de poucas décadas. Além disso, o aumento do nível do mar também destrói habitats naturais de várias espécies, como recifes de corais e manguezais, que são fundamentais para a biodiversidade marinha. 3. Consequências para os ecossistemas e a humanidade. Com a perda das calotas polares e o aumento do nível do mar, o impacto é direto tanto para os ecossistemas naturais quanto para as sociedades humanas. A perda de habitat para espécies como os ursos polares e outros animais que dependem do gelo para caçar, reproduzir-se e sobreviver é apenas a ponta do iceberg. Para a humanidade, as consequências incluem migração forçada de milhões de pessoas em áreas costeiras, a destruição de infraestrutura, a perda de terras agrícolas e escassez de água potável. Estima-se que até 200 milhões de pessoas poderão ser forçadas a deixar suas casas nas próximas décadas devido ao aumento do nível do mar. A Terra está perdendo sua biodiversidade em uma velocidade alarmante e muitas espécies já estão à beira da extinção. O impacto das mudanças climáticas, do desmatamento e da poluição está forçando inúmeras espécies a enfrentar desafios sem precedentes. A capacidade de adaptação dos seres vivos está sendo testada de maneira extrema, e muitas espécies não conseguem acompanhar as mudanças rápidas em seus habitats. Vamos explorar alguns dos principais grupos de espécies que estão sob ameaça. 1. A crise dos ursos polares e o impacto no Ártico. Os ursos polares são um dos ícones do impacto das mudanças climáticas. Esses animais dependem do gelo marinho para caçar focas, sua principal fonte de alimento. Mas, com o derretimento acelerado do gelo no Ártico, eles estão perdendo seu habitat natural. Além disso, o aumento da temperatura no Ártico está alterando o comportamento das presas dos ursos, tornando ainda mais difícil para eles se alimentarem e se reproduzirem. Sem o gelo marinho, os ursos polares podem não conseguir se sustentar, e sua sobrevivência a longo prazo está em risco. 2. Espécies marinhas em extinção devido à acidificação dos oceanos. À medida que o dióxido de carbono, CO2, se acumula na atmosfera, parte dele é absorvida pelos oceanos, tornando a água mais ácida. Isso afeta diretamente a vida marinha, especialmente as espécies que dependem de cálcio para formar suas conchas e esqueletos, como corais, moluscos e crustáceos. Com a acidificação dos oceanos, esses organismos estão se tornando mais vulneráveis à extinção.
O recife de corais é um dos ecossistemas mais afetados, pois ele não apenas serve de abrigo para uma infinidade de espécies marinhas, mas também é uma fonte vital de alimento para muitos animais. Sem corais saudáveis, muitos ecossistemas marinhos podem desmoronar, levando à extinção de espécies marinhas essenciais para a cadeia alimentar. 3. O impacto no reino animal e vegetal terrestre. Além dos ursos polares e dos corais, várias outras espécies estão enfrentando extinção devido à destruição de habitats naturais e às mudanças climáticas. Elefantes, rinocerontes, tigres e muitas outras espécies estão perdendo seus habitats naturais devido ao desmatamento. Florestas tropicais estão sendo destruídas a uma taxa alarmante para abrir espaço para a agricultura e a mineração, forçando muitas espécies a buscar novos locais para viver, muitas vezes sem sucesso. As plantas também não estão imunes. Muitas estão lutando para se adaptar às mudanças no clima, como variações na temperatura e nos padrões de chuva. Se as condições forem muito extremas, a capacidade dessas plantas de se reproduzirem e manterem seus ecossistemas será severamente comprometida. 4. O efeito dominó na cadeia alimentar. A extinção de uma única espécie pode ter um efeito em cadeia em todo o ecossistema. A extinção de predadores, como os ursos polares, pode levar a um aumento descontrolado de suas presas, afetando a vegetação e alterando todo o equilíbrio ecológico. Esse fenômeno se estende ao reino marinho, onde a perda de espécies-chave pode destruir a base da cadeia alimentar, afetando milhares de outras espécies e, eventualmente, os seres humanos, que dependem desses ecossistemas para a alimentação. A boa notícia é que ainda podemos agir. Embora os sinais sejam alarmantes, ainda temos tempo para fazer mudanças significativas que podem evitar uma crise ainda maior. O futuro da Terra está em nossas mãos, e cada ação conta. Vamos ver algumas das estratégias que podemos adotar para reverter o curso dessa extinção iminente. 1. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A principal causa do aquecimento global são as emissões de gases de efeito estufa. Para desacelerar as mudanças climáticas e evitar um futuro catastrófico, é crucial reduzir essas emissões. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso. Transição para fontes de energia renováveis, como solar, eólica e hidrelétrica. Isso reduziria nossa dependência de combustíveis fósseis, que são os maiores emissores de CO2. Promoção do transporte público e eletrificação dos veículos. Usar carros elétricos, caminhar ou andar de bicicleta ajuda a reduzir as emissões de gases poluentes. Eficiência energética em residências e indústrias. Melhorar a eficiência no uso de energia, seja em nossos lares ou nas fábricas, pode reduzir drasticamente a quantidade de carbono que liberamos na atmosfera. 2. Proteger e restaurar ecossistemas naturais. Para preservar a biodiversidade, é fundamental preservar e restaurar nossos ecossistemas naturais. Reflorestamento e recuperação de florestas. Plantar árvores e proteger as florestas existentes ajuda a capturar carbono da atmosfera e também mantém o equilíbrio ecológico. Proteção dos oceanos e recifes de corais. Criar áreas marinhas protegidas pode ajudar a preservar a vida marinha e impedir que os recifes de corais desapareçam. A pesca sustentável também é essencial para manter os ecossistemas marinhos equilibrados. Preservação das áreas de habitat natural de animais ameaçados. O aumento de áreas de conservação pode ajudar a salvar muitas espécies da extinção. 3. Mudar nossos hábitos de consumo. Como consumidores, temos o poder de impactar diretamente o meio ambiente. Aqui estão algumas maneiras de fazer escolhas mais sustentáveis. Reduzir o consumo de carne. A produção de carne, especialmente carne vermelha, é uma das principais causas de emissão de gases de efeito estufa e desmatamento. Optar por uma dieta mais plant-based pode reduzir significativamente nossa pegada ecológica. Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir a quantidade de lixo que geramos. Optar por produtos reutilizáveis e reciclar materiais são formas de diminuir a pressão sobre os recursos naturais. Apoiar empresas e políticas ambientais.
Ao escolher empresas que adotam práticas sustentáveis e apoiar políticas públicas voltadas para o meio ambiente, podemos incentivar mais mudanças em larga escala. 4. Pressionar por políticas públicas eficazes. Mudanças significativas também exigem a ação de governos e grandes corporações. Como cidadãos, podemos exigir políticas ambientais mais fortes, pressionar por acordos internacionais de combate às mudanças climáticas, como o Acordo de Paris, e apoiar legislações que incentivem a sustentabilidade e a proteção ambiental. Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias verdes. Investir em novas tecnologias que possam ajudar a combater a poluição e reverter os danos ambientais. 5. Ação individual e coletiva. Cada pequena mudança pode fazer uma grande diferença. Por exemplo, ao reduzir o consumo de plástico, ao adotar um estilo de vida mais sustentável, ou até mesmo ao educar outros sobre a importância de proteger o planeta, podemos gerar um impacto positivo. O que está em jogo para as futuras gerações? O futuro da Terra está em nossas mãos. O que queremos deixar para as próximas gerações? Será que elas herdarão um planeta em ruínas, com climas imprevisíveis, uma biodiversidade empobrecida e vastas áreas de terra inabitáveis? Ou será que conseguiremos agir a tempo de salvar o que resta de nossos ecossistemas, garantindo um futuro mais equilibrado e sustentável? Estamos em um momento decisivo da história. O planeta está alertando para a iminência de uma sexta extinção em massa, e as evidências estão por toda parte. A aceleração do aquecimento global, o derretimento das calotas polares, o aumento de eventos climáticos extremos e a extinção de muitas espécies. Não podemos ignorar esses sinais. No entanto, a boa notícia é que ainda há tempo. A Terra não está perdida. Se fizermos escolhas conscientes e rápidas, se adotarmos uma abordagem mais equilibrada e sustentável, podemos reverter o curso dessa catástrofe. Podemos ainda reconstruir nossos ecossistemas, preservar a biodiversidade e reduzir significativamente nossa pegada de carbono. Mas para isso, cada um de nós deve se tornar parte da solução. O futuro está em nossas mãos. As pequenas ações cotidianas, as escolhas que fazemos sobre consumo, transporte, energia e conservação, têm um grande impacto no resultado desse processo. E a pressão para que governos e grandes empresas adotem políticas mais verdes e sustentáveis também é essencial. Estamos em um ponto crítico, onde a decisão de agir ou não agir definirá se o futuro será sombrio ou se podemos passar para um novo capítulo de regeneração e equilíbrio. A pergunta é: você está pronto para agir? A Terra precisa de todos nós, e a mudança começa com as nossas ações de hoje. Não podemos esperar mais. O futuro está sendo moldado agora. Agora é o momento de fazer a diferença. O planeta precisa da nossa ação coletiva e urgente para garantir que a Terra continue a ser um lugar habitável para as gerações futuras. Cada decisão conta e cada esforço, por menor que pareça, faz parte de um movimento maior para restaurar o equilíbrio do nosso planeta. O que você pode fazer? Adote hábitos mais sustentáveis. Reconsidere seus hábitos de consumo. Apoie políticas ambientais e busque sempre alternativas mais verdes no seu dia a dia. Eduque-se e espalhe a mensagem. Compartilhe esse conhecimento com amigos, familiares e colegas. Quando mais pessoas estiverem conscientes da crise, mais chances teremos de implementar mudanças significativas. Exija a ação de nossos líderes. Sejamos a voz para políticas públicas mais eficazes e o apoio a ações que realmente combatam a mudança climática. Juntos, podemos mudar o curso da história. Se cada um de nós fizer a sua parte, o futuro pode ser mais brilhante e sustentável. Vamos tomar as rédeas agora, antes que seja tarde demais. A mudança começa com você e com todos nós, trabalhando em conjunto para salvar o planeta.